aqui para dar continuidade ao nosso assunto super bacana, que a gente está falando sobre a necessidade de você se entender, né? A gente falou ali sobre educação financeira nas escolas, então eu tenho que ter consciência das minhas atitudes, eu tenho objetivos a conquistar, né? Pensando aí na dimensão espacial, pensando na dimensão temporal, aquilo que eu tomo de atitude hoje pode refletir, né? Em uma situação diferente dentro do meu núcleo familiar ou lá no futuro. E aqui a gente está pensando nisso. E a aula de hoje é sobre o quê, professora? Sobre como você fazer isso, como você tentar se organizar, se planejar para o futuro. Essa aqui é a nossa aula 7. Joga lá na nossa telinha. Olha lá. Como me planejar para ter um futuro promissor, professora? É claro, porque eu quero me tornar um cidadão, eu quero me tornar um consumidor que eu sou, mas um consumidor diferente, um consumidor consciente. Eu quero saber gerir os meus recursos familiares ou dar algumas dicas para os meus familiares, né? Para que eles não se enrosquem no meio de campo com alguma dívida, com algum débito que vai prejudicar toda a família, porque se a minha família não tiver os recursos necessários para daqui a 2, 5 anos eu projetar ou dar a minha realização dos meus sonhos, e aí, prof, como é que eu vou fazer? Está tudo comprometido? O que eu posso fazer? Então essa é a nossa aula 7, tá bom? E eu sou a professora Tabita aqui com vocês. E nessa aula nós também temos uma habilidade desse itinerário formativo que nós estamos trabalhando, que a gente falou aí para vocês na última aula, não foi? Cadê a canetinha? Deixa eu usar a azulzinha. Itinerário formativo, a matemática, e essa é a habilidade 11, tá bom? Selecionar e mobilizar intencionalmente os seus conhecimentos, os seus recursos aplicados na matemática para desenvolver um projeto pessoal. Olha que legal! Exatamente, nós vamos falar um pouquinho do projeto de vida, tá bom? Que vocês estão construindo aí dentro daí do primeiro ano, tá bom? Então, olha lá, desenvolver, eu vou pensar e trazer, pegar exatamente aqueles conhecimentos que eu vou poder aplicar no meu projeto de vida, meus projetos pessoais, no meu empreendimento. E quando eu falo de empreendimento produtivo, é que eu vou ter alguma lucratividade dentro dessa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu posso, professora, me planejar hoje para alcançar o tão desejado futuro promissor? Olha, já calma teu coração, que eu já vi que teve uns aí que o coração acelerou, tá bom? Aqui nesse momento, nessa momento de interação, nós estamos pensando, refletindo sobre conceitos, porque a mudança vai surgir de você. É você quem vai dar aí todo o comando para as mudanças que vão acontecer dentro das suas atitudes e dentro do seu núcleo familiar. Por que não dentro da sua comunidade? Olha aí que legal. Para se pensar no futuro, é necessário fazer escolhas certas hoje. Se eu tiver uma escolha ou fizer uma escolha errada hoje, lembram da questão de dimensão temporal? Pois é, vai refletir lá no meu futuro. Então, a minha escolha de hoje tem que ser a mais assertiva possível. Professora, como é que é isso? Como que eu vou conseguir identificar isso? Planejando-se, tá? O planejamento a curto, a médio e a longo prazo fazem parte de quem organiza-se. Se eu consigo tentar fazer uma previsão, eu não tenho como, lembra que a gente falou na última aula, eu não tenho como prever num imprevisto de saúde de alguém, Deus me livre, né, que faleça, ou alguém que tenha necessidade de ficar hospitalizado, e aí eu ter que pagar alguma questão da medicação, né, ou um transporte para ir visitá-lo com frequência. Então, tudo isso não estava projetado, mas eu tenho como tentar fazer. Olha, se de repente acontecer, né, na nossa família uma situação dessas, a gente tem uma situação financeira equilibrada, que não vai desestabilizar tanto, porque sempre vai trazer uma desestabilização. Mas, se eu tiver me planejado,
me fazer uma previsão desse acontecimento, eu posso estar mais tranquila, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala de planejamento a curto prazo, eu tenho aquela blusa da hora, o rapaz aí, né, tem aquela camiseta que eu quero tanto para poder sair para lá, para aquele momento, a dois, né, lá com a gata, enfim. E tem também aí algumas vestimentas femininas, eu quero aquela saia, aquele vestido, aquela bermuda da hora que tá saindo lá, eu quero. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso adquirir isso? Eu vou pedir... Não. Né? Comece a se... Lembra da questão de gerir seus próprios recursos? Comece a pensar, eu quero isso. Vai fazer uma pesquisa de quanto que vale aquilo. Quanto que você vai ter que precisar investir para poder alcançar aquilo ali, tá bom? Ou, por exemplo, você tem uma ideia aí de se tornar uma pessoa que trabalha com mídias, né? Seja um influenciador digital. Então, você precisa ter o conhecimento. Lembra que a gente falou? Pegar lá na habilidade, pegar conceitos ou conhecimentos que estão alinhados ao seu projeto, né? Ao seu projeto de vida? Pois é. Então você vai ter que começar a estudar mais essas questões, se dedicar mais à informática. Então isso tudo está acessível hoje em dia. E por que não a longo prazo? Aí na sua aposentadoria dos seus pais, enfim. E já, por que não na sua aposentadoria sim? Você está no ensino médio, rapaz, a vida passa muito rápido, tá? E daqui a pouco você está se formando também. Como que vai ser esse momento? Como que eu quero essa festa de formatura? Será que eu vou participar de uma festa de formatura? Tudo isso faz parte do seu planejamento a longo prazo, tá bom? Então aqui você tem, ó, a curto prazo, você tem investimentos a médios prazos e a longo prazo você tem toda essa questão. E o planejar também aí da sua construção, da sua casinha, né? Então, se eu conseguir começar a projetar aquilo que eu quero para o meu futuro, eu começo, então, a saber organizar e a gerir. Olha, eu quero isso aqui a curto prazo, então eu vou deixar de participar de algumas atividades com os meus colegas, porque aquilo ali teria gastos. Então, eu vou economizar por tantos meses ou semanas para conseguir aquele valor. Depois que eu conseguir comprar aquela minha bermuda, aquela minha blusa, aquele meu tênis, ou aquele meu celular, aí sim eu começo a pensar em outros projetos, outros planejamentos. A vida da gente é planejar-se, tá bom? Então vamos lá, metas que eu preciso alcançar para obter esse futuro promissor, tá bom? Primeiramente, organizar as minhas finanças pessoais. Professora, eu já lhe falei que eu não trabalho, prof. Meu amor, mas você tem que pensar, olha aqui para mim, rapidão. Olha aqui nos olhinhos da Prof. Tabita. Ó, você tem que entender que quando você tem um sonho, um desejo de realizar alguma coisa, infelizmente, a maioria disso vai precisar de uma questão, um recurso financeiro. Então, você tem que começar a pensar em você como cidadão. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso falar em questão de recursos financeiros? Mas eu não vou pensar nisso porque eu não tenho nenhum dinheiro. Mas se você começar a traçar conceitos, mudar aqui, ó, a sua mentalidade, que a gente chama de metanoia, mudança de pensamento. Quando esses recursos chegarem às suas mãos, você vai ser um administrador nato. Você vai saber exatamente, ó, eu tenho esse planejamento a curto, eu tenho esse planejamento a médio e tenho esse planejamento a longo prazo. Esse recurso aqui não dá para chegar aqui. Então, eu vou chegar aqui, nos meus objetivos mais a curto prazo. Rapidinho eu consigo alcançá-los. Dá, esse recurso dá. Se não dá, eu preciso pensar a longo prazo, então como é que eu vou ter? Eu posso adicionar mais situações, mais atitudes que eu possa obter algum recurso aí. Tá bom? Uma prestação de serviço. Isso é tão importante, você começar a entender isso. Existem atitudes, a gente vai ver nas demais aulas, existem habilidades, aptidões que fazem parte da sua natureza, de quem você é. Pedro, Ana Paula, Natália, faz parte de quem você é. Você é muito bom em certas coisas. Eu sou a melhor nisso.
Então, por que eu não vou pegar isso aí e tentar ganhar um dinheirinho, sabe? Fazendo aquilo que eu sei fazer muito bem. Tá entendendo? Então, joga lá na tela pra gente continuar essa pegada aí sobre essas metas a alcançar. Ter atitudes empreendedoras, é a que a gente acabou de falar. Eu tenho que ter atitudes empreendedoras, ou seja, eu tenho que saber como fazer algo e do que eu sei fazer bem. Gente, quando a gente fala em empreender, tem que ser prazeroso, tá? Eu vou empreender em algo que eu domino, porque eu me preparei para isso, eu estudei para isso, eu sei fazer. Às vezes tem algumas coisas que são natas, né? Que você já sabe. Fazer um bom bolo, o melhor bolo da sua região. Ah, eu sei lavar carros. Ah, eu sei consertar bicicletas como ninguém. Todo mundo, quando precisa de alguma coisa, vai lá comigo, porque eu sou muito bom. Ah, eu manjo muito de programas, né? De informática aí. Então, você é bom. Você, às vezes, nunca fez nenhum curso, por falta de recurso. Mas você consegue, você vai ali, tá dominando aquela situação. Então, por que não empreender dentro daquela área, né? Ter atitudes empreendedoras. E também estabelecer o que faz parte do seu projeto de vida. Galera, olha aqui. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber as minhas aptidões e os meus desejos. Opa! E os meus desejos, aquilo que está lá no fundinho. Ah, eu tenho tanta vontade disso. Ah, eu tenho tanta vontade de conhecer aquele lugar. Eu tenho tanta vontade de ajudar nessa situação. Tá entendendo? Então, como que essas aptidões, esses desejos podem estar alinhados ao seu projeto de vida e quais são os conhecimentos que você precisa adquirir para alcançar e exercê-los? Empreendendo em relação a isso. Tá entendendo? É essa pegada aqui que a gente quer que você dê um start aí na sua cabecinha, tá bom? Vamos jogar lá na tela, continuando ali. Então, algumas metas aí precisam ser alcançadas. E quando a gente fala nessas questões de finanças pessoais, eu sei que está relacionado à minha pessoa, correto? E aí existe, né, o questionamento, mas o que é essa tal questão de finança pessoal? Tá certo, está relacionado com o indivíduo, né? Com o Pedro, com a Maria, com a Ângela, que estão ali dentro daquele núcleo familiar. Então, finança pessoal é a maneira como nós utilizamos o dinheiro que circula no seio familiar, registrando as receitas. Deixa eu mudar a canetinha aqui, porque esse negócio é bacana demais. Registrando, lembra do planejamento? Ok. As receitas, as despesas e adequando o consumo de todo o seu núcleo familiar às reais necessidades e se há disponibilidade para tal. Estão entendendo? Você aprendendo a traçar isso, organizar, lembra que você vai ser o disseminador? Eu vou ser um disseminador, eu vou ajudar a minha família com esses conceitos e esse entendimento que eu estou alcançando aqui. Lógico, você não vai ficar só nisso, você vai procurar estudar mais, aprofundar mais, tá bom? E aí você vai conseguir saber realmente se aquilo é uma necessidade ou se é uma coisa assim, opa, eu quero fazer porque eu quero, tô nem aí com os outros. Não é assim não, tá? Pensando aí na questão das dimensões temporais, lembro também nas questões espaciais, tá bom? Então vamos lá, há duas classificações para o estudo das finanças pessoais, que é a finança comportamental, eu gosto muito disso. Aqui o foco é compreender como os fatores mentais e emocionais, galera, as meninas vão entender, né? Interfere na forma como nós gerimos os nossos recursos financeiros. Galera, tem gente que mata o estresse consumindo. Tô estressada! Tem gente que come. E tem gente que sai para comprar. Ah, professora, mas aí a pessoa tem que ter dinheiro, tem que estar trabalhando, não é? Pois é, mas às vezes tem um dinheirinho que você recebe de uma atividade que você fez e você gastou tudinho em menos de 24 horas. Tinha necessidade? Tinha necessidade? Né? Então, a gente está falando dessa questão do comportamento. Alguns fatores mentais e emocionais podem fazer com que você, eu tô com raiva de fulano e eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar todinho mesmo
compra uma coisa que não é útil, que você não vai usar mais, ou então que você não estava precisando, tá? E também está relacionado às finanças técnicas. Já é a técnica de olhar para as dívidas, financiamentos e investimentos. Então, eu tenho que usar e aplicar conceitos matemáticos para, então, poder fazer essa gestão de tudo aquilo que está entrando como recurso dentro do meu núcleo familiar. Mas você deve estar se perguntando, né? Essa questão aí do conceitos de receitas, né? Despesas. Preste atenção aqui. Quando pensamos em finanças pessoais, precisamos nos atentar a 4 quesitos principais, anota aí. Primeiro, avaliar as despesas e receitas. Ok. E o que seria isso, né? Receita é o que você ganha em um determinado período, normalmente um mês. Aí tem o salário, né? Como salário líquido, né? Ou seja, é a entrada de recursos ou aumento de ativos e a diminuição de passivos. Ai, agora lascou, professor, porque a Sara tá falando um monte de coisa, não sei que eu tô entendendo nada. Nas aulas com a professora Iris e nas aulas com a professora, que a gente vai ter ainda, tá? Vocês vão ter mais essa pegada aqui, mas cada um no seu quadrado, né? Vamos dizer assim. Então, as receitas é tudo aquilo que entra. Tudo aquilo que a família toda, seja o pai, seja a mãe, seja os seus irmãos, coloca de dinheiro na família, tá bom? E aí eu posso fazer com que recursos que não estavam previstos entrem, os ativos, e eu tenho que diminuir os meus passivos. Mas aí, olha lá, soma-se a este valor, ou seja, essa receita, outras rendas extras, caso existam, como a pensão, trabalhos extras fixos, auxílio do governo e o aluguel, tá bom? Então, não é o salário, mas você tem uma renda extra. Você tem um bem que você aluga para algum, pode ser para alocar para pessoa morar, enfim, né? Ou pode ser um galpão que você ceda aí para alguma atividade, tá bom? Vamos lá. Avaliar despesas e receita. Mas o que são esses ativos e o que são esses passivos? Os ativos constituem os bens ou posses que geram renda. Por exemplo, trabalhar com a questão dos títulos públicos ou privados, as ações. Existem empresas que dividem a sua lucratividade. Esses eventos, quando eles recebem mais do que eles tinham, mais do que estava previsto no seu planejamento, eles dividem essas pequenas cotinhas que a gente chama de ações. Então, se você começar hoje a trabalhar, começar a iniciar com ações, e é uma questão muito fácil, eu não tenho trabalho, mas mesmo assim você consegue comprar ações dessas empresas que vão te pagar centavos, mas que a longo prazo você vai ter um recurso aí para a sua aposentadoria. Ou fundos de investimento. Esses são os ativos, ou seja, eu não estou fazendo nada. Eu não preciso fazer nada, tá? Simplesmente vai caindo aquele dinheirinho ali, vai entrando aquele dinheirinho. E os passivos, professora? É aquilo que eu tenho que diminuir, tá? Dentro da minha receita. Geram custos e não lucros. São as obrigações financeiras da família, como o carro, o aluguel, a energia e a água. Tudo bem? Vamos seguindo que tem coisa aqui. Analisar a relação pessoal com o dinheiro. Como é que é essa minha relação? Ter uma boa relação com o dinheiro é conhecer nossas reais necessidades e diferenciá-las dos nossos desejos. Se há necessidade, ok. Se não há, por exemplo, se você chegou em casa com o sapato descolando, mamãe, eu preciso de um sapato novo, mas você tem um outro sapato que você pode fazer a utilização dele. Ah, não, mas eu quero aquele novo da hora lá. Não, não é uma necessidade, é um desejo, porque você tem outros sapatos, tá? Estabelecer prioridades. Prioridade é uma condição em caráter de urgência ou emergência. A prioridade financeira impõe limites necessários e naturais a qualquer orçamento. Tá? E quando a gente fala na questão de orçamento, você tem aí uma planilha. Quem já trabalhou com informática sabe que isso aqui é uma planilha de Excel, onde você pode descrever todas as suas receitas, as suas despesas e saber o que você recebeu de lucro, o que realmente entrou e o que vai sair, quanto que você vai ficar de sobra, né? Mas vai ter uma outra aula falando só sobre isso. Planejar para alcançar suas metas em curto prazo, num relacionamento, um casamento já estabelecido ou no seu futuro relacionamento, planejar-se é importantíssimo.
E aí você precisa pensar nas atitudes empreendedoras, tá? Para executar algumas ações que vão ajudar nessas receitas. As atitudes empreendedoras incluem os comportamentos que compõem ser desempenhados por todos com a capacidade de criar planejamentos, assumir risco e resolver situações de conflito. Eis algumas dessas características comportamentais que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? As características comportamentais empreendedoras. Busca de oportunidades e iniciativa, correr riscos calculados, busca de informações e estabelecimento de metas, exigência de qualidade e eficiência, persistência, ó, palavrinha bonita, planejamento e monitoramento. Não adianta nada você planejar e deixar jogado lá do lado, tem que monitorar aquilo que você está fazendo. Tudo bem? E relacionado ao meu projeto de vida, eu tenho as dimensões sociais, né? Que você vai envolver aí, né? Promover reflexões sobre qual é o papel do estudante no mundo, que envolve também os relacionamentos familiares, parceiros, amorosos, amigos, enfim. E temos a dimensão pessoal. Nessa dimensão pessoal está envolvido aí a ação enquanto o sujeito, enquanto você é. O que você já conhece sobre você. Fala sobre o desenvolvimento da educação financeira de autoconfiança, autoconhecimento e a resiliência. Saber até onde eu posso ir e até onde eu posso voltar ao meu estabelecimento normal. E a dimensão profissional, nessa dimensão são exploradas as questões de mundo, tá? Em que você vai exercer vocações, os desejos de mudanças e relacionados aos seus talentos. Aborda, portanto, os aspectos de planejamento, disciplina e os seus sonhos, galera. É isso aí, ó, aqui pra mim. Então é muita aula, né? Dá vontade de ficar mais um pouco, mas infelizmente não dá. E aí eu te aguardo no nosso próximo momento, no próximo encontro. Tô ansiosa. Beijo!